E aí, turma, estamos aqui, mais uma aula. Vamos começar agora uma nova área da química orgânica, que é o estudo de isomeria, que eu particularmente gosto bastante, acho um assunto bem interessante, bem legal, e vai ser o assunto aí até a nossa próxima prova. Na aula de hoje a gente vai falar então sobre isomeria plana. Vamos entender o que significa isomeria? Galera, o conceito de isomeria ele é relativamente simples. Tá? Isômeros, compostos que são isômeros entre si, são compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Como assim? Olha aqui. Nesse slide vocês estão vendo a estrutura de dois compostos. Eu acho que nitidamente dá para perceber que são dois compostos diferentes. Aqui nós temos um álcool, o etanol, certo? Aqui nós temos um éter, um metoxetano. Só que, se nós formos fazer a fórmula molecular desse composto, nesse primeiro caso aqui, a fórmula molecular é C2, 2 carbonos, H6, né, 3 mais 2 mais 1 hidrogênio, H6O. E o outro composto aqui, ele também tem fórmula C2, ele também tem 6 hidrogênios, né, 3 de cada lado e um O. Ou seja, como vocês podem observar aqui, são dois compostos diferentes cuja fórmula molecular é igual. Por definição, então, esses dois compostos são isômeros entre si. Então, esse é o conceito de isomeria, compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Aliás, pessoal, isso é extremamente comum na química orgânica, né? Por isso mesmo que na química orgânica a gente não costuma trabalhar muito com essas fórmulas moleculares. A gente sempre trabalha com a fórmula estrutural. Justamente por conta que quando você dá uma fórmula molecular, é possível que haja vários isômeros com aquela fórmula. Que é o que a gente vai fazer aqui, ó, no exemplo 1. No exemplo 1, ele pede para nós desenharmos todos os possíveis isômeros com fórmula molecular C4H10. Então vamos lá. Bem, eu quero desenhar todos os possíveis compostos que têm essa fórmula. Normalmente a gente começa com a opção mais simples. C4H10, a opção mais simples seria eu fazer 4 carbonos numa linha reta. Seria isso aqui, ó. E aí, se vocês conferirem, eu tenho 4 carbonos, 10 hidrogênios, ok, desenho um composto. Como que eu posso desenhar um isômero dele? Agora, pessoal, eu tenho que tentar fazer um composto diferente desse aqui, mas que a fórmula continue sendo C4H10. Uma opção é eu fazer isso aqui, ó. Esse composto que eu acabei de desenhar, ele também tem fórmula C4H10 e ele é diferente do composto aqui em cima. Tá? Então, aqui em cima nós temos o butano, aqui embaixo nós temos o metilpropano. É possível fazer mais composto com essa fórmula? Tá? E nesse caso a resposta é não. Algumas outras possibilidades que vocês poderiam tentar seria, por exemplo, fazer uma cadeia fechada, só que se eu desenhar um composto de cadeia fechada, que é o caso, por exemplo, do ciclo butano, que tem 4 carbonos, quando eu for determinar a fórmula molecular dele, a fórmula vai ficar C4H8. Como a fórmula molecular dele é diferente do butano e do metilpropano, ele não é um isômero. Outras opções que vocês poderiam tentar, por exemplo, colocar uma dupla, colocar uma tripla ligação, né? Isso também não daria certo porque o número de hidrogênios ia diminuir, né? Eu não teria os 10 hidrogênios necessários para fazer esse exercício 1. Ou seja, nesse caso, nós conseguimos desenhar dois isômeros, dois compostos diferentes que possuem a mesma fórmula. No caso 2, eu vou complicar um pouquinho mais. Eu quero desenhar todos os possíveis isômeros de fórmula C6H14. Pessoal, lembrando que no caso de isomeria, é sempre bom a gente fazer a fórmula estrutural com os carbonos e não utilizar a fórmula de pauzinho, porque nesse caso de isomeria é muito importante a gente saber o número de hidrogênios. E como a fórmula de pauzinho ela omite os hidrogênios, ela complica na hora da gente determinar a isomeria. E como eu havia comentado, sempre que você for tentar desenhar isômeros, começa com o composto mais simples possível.
Como a fórmula ela era C6H14, eu optei aqui por colocar 6 carbonos numa linha só. Se você conferir aqui a quantidade de hidrogênio, 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11, mais 3, 14. Então tá, esse composto bateu com a fórmula molecular. O que eu posso fazer diferente dele? Bem, se nós voltarmos no exemplo anterior, nós pegamos um carbono e transformamos em ramificação. Então essa é uma opção. Então o que eu fiz aqui, pessoal? Eu tinha... O primeiro composto, então, era o hexano. Esse segundo composto, a cadeia principal ela tem 5 carbonos, então a cadeia principal é o pentano. E nós temos a ramificação metil ligado ao segundo carbono. Então, nesse caso aqui, nós temos o 2-metilpentano, correto? É possível fazer ainda mais coisas diferentes? Uma coisa que eu posso fazer diferente, turma, é, por exemplo, tirar essa ramificação que está na posição 2 e jogar na posição 3. Esse composto que eu acabei de fazer aqui embaixo, ele é diferente do composto lá em cima. Aliás, se nós fôssemos nomeá-lo, ok? Então, ó, nós já conseguimos desenhar 3 isômeros aqui. Será que é possível fazer mais? Alguns de vocês podem falar, ó, professor, você fez na posição 2, na posição 3, você poderia fazer na posição 4, que seria isso aqui, ó. E a resposta é não, tá? Por que esse composto aqui, colocando na posição 4, ele está errado? Porque lembra que a gente tem que numerar a cadeia sempre de maneira a atribuir o menor número possível à ramificação, correto? Nesse caso aqui, pessoal, eu teria que numerar a cadeia de trás para frente. Numerando a cadeia de trás para frente, a ramificação fica na posição 2. E a ramificação ficando na posição 2, ele acaba sendo o mesmo, um composto idêntico. Tá? E para ser isômero tem que ser composto diferente. Então, essa opção aqui eu vou descartar. Ela está errada. Se eu não posso mudar a posição da ramificação, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho 5 carbonos na cadeia principal e uma ramificação. Vamos fazer 4 carbonos na cadeia principal e 2 ramificações. Será que vai dar certo? Ó, eu consegui mais uma opção aqui. Nesse caso aqui, a opção que eu consegui fazer, a cadeia principal é o butano, certo? E as ramificações, elas são 2 ramificações metil, uma na posição 2 e outra na posição 3. Então, nós temos o 2,3 de metilbutano. É possível mudar a posição dessas ramificações. Eu coloquei um no carbono 2 e outro no carbono 3. Uma outra opção seria eu colocar os 2 no mesmo carbono. Certo? Esse composto ele é diferente de todos os outros que eu desenhei e o nome dele é 2,2 dimetilbutano. Então, legal. Que mais que eu poderia pensar em fazer? Alguns de vocês podem falar, professor, ó, você já fez cadeia principal com 6, com 5, com 4, faz uma cadeia principal com 3 e coloca 3 carbonos de ramificação. Nesse caso, turma, eu não consigo fazer um composto diferente. Eu vou tentar uma opção aqui, ó. Ó, 3 carbonos na cadeia principal, uma ramificação metil. Vou colocar aqui uma ramificação etil, tá? E por que eu não consigo fazer, galera? Se eu for estudar a cadeia principal nesse caso, a cadeia principal não é essa linha de 3 carbonos, que era o meu objetivo inicial. A cadeia principal, ó, é essa linha aqui, ó, de 4 carbonos. Então, eu tenho uma cadeia principal de 4 carbonos, uma ramificação metil no segundo, outra ramificação metil no segundo. Ou seja, na verdade está desenhado de um jeito diferente, mas esse composto aqui embaixo é idêntico a esse composto aqui em cima. Então, como ele é idêntico, ele não é isômero. Né? Para ser isômero tem que ser um composto diferente. Pessoal, vocês podem tentar mais opções aí, tá? Mas todas as 5 possíveis opções estão aqui nesse slide, desenhados.
Tá? Então, com essa fórmula C6H14, eu consegui desenhar 5 isômeros diferentes, correto? E aqui ó, nós temos um caso interessante que é o seguinte. Quando a gente fala de alcano, que são hidrocarbonetos, que só têm ligações simples, por exemplo, o C4H10, que foi o primeiro caso que nós fizemos, nós achamos 2 possíveis isômeros, certo? Eu não fiz o C5H12, mas essa tabela me mostra que eu acharia 3 isômeros. O C6H14, que nós acabamos de fazer aqui, ó, nós achamos 5 possíveis isômeros. E aí, ó, conforme eu vou aumentando a quantidade de carbono, tá vendo que a quantidade de isômero ela vai aumentando e muito? Tá? Se eu fosse, por exemplo, desenhar o C7H16, eu conseguiria achar 9 diferentes isômeros. O C8H18 já pula para 18. Até que o momento, ó, por exemplo, se eu for fazer o C40H82, eu consigo achar, ó, aqui está mais do que milhão, bilhão, 62 trilhões de isômeros diferentes. Né? Então, conforme o composto ele vai ficando maior, o número de possíveis isômeros ele vai aumentando de maneira muito grande. Né? Interessante isso aí. Pessoal, esse exercício 3 ele continua na mesma pegada dos exercícios anteriores. Ele quer que a gente desenhe todos os possíveis isômeros de fórmula C4H8, só que ele tem uma novidade aqui que vai fazer com que aumente o número de isômeros. Porque é o seguinte, C4H8, como eu comentei com vocês, a gente sempre começa do jeito mais simples possível. Só que esse composto que eu acabei de desenhar, a fórmula dele não é C4H8, é C4H10. Né? Então ele tem 2 hidrogênios a mais. O que eu posso fazer para obedecer, então, esse C4H8? Uma opção seria, por exemplo, colocar uma dupla ligação. Porque quando eu coloco uma dupla ligação, eu tenho que tirar um hidrogênio de cada lado para completar aqui. Então, aqui viraria C2 e aqui viraria CH. Né? E esse composto aqui, conhecido como but-1-eno, tem essa fórmula. Se o but-1-eno é um possível isômero, outro possível isômero seria fazer a dupla numa posição diferente, né? Ao invés de fazer na posição 1, eu posso fazer na posição 2, que é esse caso aqui, ó. Então, aqui nós temos o but-2-eno. Aí alguns de vocês podem pensar, professor, e o but-3-eno? O but-3-eno seria isso aqui, não seria? Isso aqui não é isômero dos demais, por conta daquela regrinha de que eu sempre numero de maneira a dar o menor número possível para a dupla. No caso aqui, para que a dupla tenha o menor número possível, eu numeraria de trás para frente. A dupla estaria começando na posição 1, então esse composto acaba sendo idêntico ao but-1-eno. Tá? Como é o mesmo composto, não tem mais opção. Tá? Então está descartado aqui o composto. Mas eu ainda assim tenho várias outras opções. Uma outra opção é o que a gente já estava fazendo, de, por exemplo, desenhar uma cadeia ramificada, só que dessa vez uma cadeia ramificada possuindo uma dupla ligação, olha só. A fórmula desse composto é C4H8, né? É uma cadeia a cadeia principal tem 3 carbonos e uma ramificação, e eu também tenho uma dupla, uma insaturação. Esse composto aqui é o metilpropeno. Prop de 3 carbonos, em indicando a dupla. Não preciso colocar a posição, porque sempre vai estar na posição 1. Não tem como essa dupla estar em outra posição, certo? E o metil é a ramificação, que também estará sempre no carbono do meio, sempre na posição 2. Então, por enquanto, ó, nós achamos 3 isômeros, mas ainda não acabou, pessoal. Quando eu falo de fórmula C4H8, é possível também desenhar um composto fechado. Olha só, isso aqui também tem fórmula C4H8. Esse composto é conhecido como ciclobutano. E aqui nós temos mais um possível isômero. E nós temos mais uma opção, que é o seguinte: eu posso fazer um composto fechado
de 3 carbonos e o quarto carbono ser uma ramificação. Esse composto aqui na prática ele é bem difícil de existir, mas na teoria ele existe, tá? Esse composto é o metilciclopropano. Então aqui fechou todos os possíveis 5 isômeros. E uma coisa que é interessante de observar, pessoal, que olha só, quando a fórmula era C4H10, eu consegui só 2 compostos, né? Quando eu diminuí a fórmula para C4H8, eu diminuí o número de hidrogênios e eu aumentei a quantidade possível de isômeros, certo? Então, normalmente, conforme você vai diminuindo os hidrogênios, você pode aumentar o número de isômeros. Não é uma regra, mas é uma coisa aí para vocês ficarem espertos. Ficou claro para vocês o conceito de isomeria? Vamos avançar? Tem um exemplo 4 que é muito interessante aqui, ó. Qual desses compostos, de toda essa lista de compostos aqui, quem que é isômero de quem? Então, pessoal, para a gente determinar isso, obrigatoriamente eu tenho que desenhar os compostos. Por exemplo, propanal. Propanal é um aldeído de 3 carbonos, cuja fórmula então é C3H6O, tá? Aí ele me deu ácido propanóico, que é o ácido carboxílico, né, com 3 carbonos, cuja fórmula é C3H6O2. E olha só, o ácido propanóico não é isômero do propanal, porque o número de oxigênios são diferentes. Então, por enquanto, a gente não achou nenhum isômero. A opção C ficou faltando indicar aqui a posição do metil. Eu vou indicar uma posição, tá, para a gente desenhar. Então, eu vou falar que aqui é o 2-metilbutioneno. Vamos desenhar, então, esse composto. A fórmula dele ficou, então, C5H2 mais 3, 5, mais 2, 7, mais 3, 10, C5H10. Então, por enquanto, ninguém é isômero de ninguém, certo? Continuando aqui, nós temos o item D, a butanona. Fórmula, então, é C4H8O. Nada de isômero. Item E, ciclobutanol. O ciclobutanol, então, é um composto fechado de 4 carbonos em um álcool. A fórmula do ciclobutanol é C4H8O. E olha só, finalmente achamos um isômero, né? C4H8O é a mesma fórmula da butanona. Então, nós achamos um par de isômero aqui, ó, o D e o E. E ainda tem o ciclopentano. Como é o ciclopentano? O ciclopentano, então, está desenhado aqui. A fórmula dele é C5H10. E olha só, ele acaba sendo isômero do 2-metilbutioneno. Então, nós temos o isômero entre o C e o F. Tá? Então, os pares de isômeros que nós achamos aqui é o composto D com o composto E e o composto C com o composto F, certo? Entendido o conceito de isomeria, agora a gente vai para algumas classificações, certo? Então, quando você acha 2 compostos isômeros entre si, eles podem ser isômeros de posição, de função, de cadeia. Pode ocorrer um fenômeno de metameria ou de tautomeria. Vamos estudar cada um desses casos? Começando pela isomeria de posição. Pessoal, isômeros de posição são compostos em que muda a posição de alguma coisa. Quando eu falo muda a posição de alguma coisa, essa alguma coisa pode ser uma função, uma insaturação, né, dupla ou tripla ligação, ou uma ramificação, que é o caso, por exemplo, dessa situação aqui, ó. Aqui nós temos 2 compostos diferentes, isômeros entre si, cuja única diferença é onde está a hidroxila, onde está o OH. Então, nós temos 2 álcools
com a diferença que nesse caso aqui o álcool está na posição 2 e nesse caso aqui o álcool está na posição 1. Correto? Então, essa aqui é uma situação de isomeria de posição. Só mudou a posição da função. Beleza? Um exemplo de mudar em saturação. Vamos voltar aqui, ó. Voltando aqui no exemplo 3, o but1-eno e o but2-eno, eles são isômeros, cuja a única diferença é o quê? A posição da dupla. Então, esses dois compostos é um caso de isomeria de posição. E voltando um pouquinho mais, o 2-metilpentano e o 3-metilpentano têm como única diferença a posição da ramificação. Então, essa situação aqui também é um exemplo de isomeria de posição, correto? E aqui nós temos uma observação interessante. Sempre que os compostos forem isômeros de posição, na hora da gente nomear eles, a única diferença vai ser o número. Tá? Então, ó, você percebe que a estrutura do nome é sempre idêntica e a única diferença é o número. Aqui é 2, aqui é 1. Voltando nos exemplos aqui, ó, but1-eno, but2-eno. 2-metilpentano, 3-metilpentano. Certo? Tranquila a definição de isomeria de posição. Vamos para o próximo? Isomeria de função. Pessoal, a isomeria de função ela vai acontecer em compostos que têm funções diferentes, que é o que aconteceu no primeiro exemplo dessa aula. Olha só. Esse composto aqui, ó, que eu trouxe para vocês, ele é um álcool. Já esse composto aqui, ele é um éter. Ou seja, eles têm funções químicas diferentes. Quando as funções são diferentes, nós temos uma isomeria de função. Um exemplo interessante é isso aqui, ó. Para quem não lembra muito bem, ó, à primeira vista você pode falar, isso aqui é isomeria de posição, porque você está trocando a dupla O do carbono do meio para o carbono da ponta. Errado. Tá? E esse caso aqui é um caso de isomeria de função, porque esse primeiro composto ele é uma cetona, é uma C dupla O no meio da cadeia. O próximo composto aqui ele é um aldeído, é uma C dupla O na ponta. Então, eles possuem funções diferentes, certo? Então, um caso de isomeria de função. E a isomeria de cadeia? Talvez dos três principais tipos de isomeria, esse aqui é o mais chatinho. É quando a estrutura da cadeia principal é diferente. Tá? E eu dizer que a cadeia principal é diferente, eu posso estar comparando um composto de cadeia aberta com um de cadeia fechada, um composto linear com um composto ramificado, ou um composto que tenha cadeias com ramificações diferentes. Vamos dar uma olhada nos exemplos aqui, ó. Esses dois compostos que eu acabei de desenhar, eles são isômeros. Aliás, são os compostos do exercício 1, né? E a diferença entre eles é que a cadeia principal tem 4 carbonos, é uma cadeia linear, e no outro, a cadeia principal tem 3 carbonos e uma ramificação, é uma cadeia ramificada. Tá? Então, a diferença aqui é na estrutura da cadeia. Logo, eles são isômeros de cadeia. Outra situação possível Outra situação é essa aqui, na qual eu tenho dois isômeros, os dois ramificados. Só que apesar dos dois serem ramificados, a estrutura da cadeia principal é diferente. Né? Nesse caso aqui, ó, nós temos uma cadeia principal com 5 carbonos, enquanto aqui nós temos uma cadeia principal com 4 carbonos. Certo? Então, a diferença entre eles está na cadeia principal, tá? Eles são isômeros de cadeia. No caso aqui, as ramificações elas são diferentes, né? Eu tenho uma ramificação de um carbono e aqui eu tenho duas ramificações de um carbono. Então, quando eu tenho ramificações diferentes, também vai ser isômero de cadeia, certo?
E mais um caso para nós ficarmos espertos é esse aqui, tá? Nesse caso aqui, a cadeia principal é igual nos dois casos, tá? Eu tenho uma cadeia principal de 5 carbonos, beleza? Só que esses dois compostos são diferentes e a diferença entre eles são nas ramificações. Esse aqui tem uma ramificação etil e esse aqui tem duas ramificações metil, tá? Não mudou a posição, pessoal, mudou o tipo de ramificação, tá? Então, quando as ramificações elas são diferentes, eu também tenho um caso de isomeria de cadeia, certo? Agora a gente vai ver dois casos especiais de isomeria plana, que é o caso da metameria e da tautomeria. Esses dois casos especiais, eles são raros de aparecer. Entretanto, apareceu, se eu não me engano, na prova do passe do ano passado. Eu não lembro se foi metameria ou tautomeria. De qualquer forma, na lista de atividade de vocês vai ter essa questão. Eu vou colocá-la lá. Então, por mais que seja raro de aparecer, pode ser que aconteça, pode ser que apareça, e é importante que vocês saibam. E o que acontece, pessoal? A metameria, ela ocorre quando você muda a posição do heteroátomo. Como assim? Vocês lembram o que é heteroátomo? Heteroátomo é um oxigênio ou nitrogênio entre carbonos. E isso, pessoal, você mudar a posição, muda toda a estrutura. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, à primeira vista, parece um caso de isomeria de posição, porque a única diferença entre o composto da esquerda e o composto da direita é o lugar onde está o oxigênio, certo? A função é a mesma, nós estamos falando de dois éteres, beleza? Não é isomeria de função. Só que, vocês lembram que o éter, ele divide a cadeia, né? Esse oxigênio no meio de carbono, ele divide a cadeia. Então, no caso aqui, quando eu mudo a posição do oxigênio, quando eu mudo a posição do heteroátomo, a divisão da cadeia ela acaba ficando diferente. Nesse caso, por exemplo, eu estou dividindo a cadeia 2 de um lado, 2 do outro, enquanto nesse caso aqui, ó, eu estou dividindo a cadeia 3 de um lado, 1 do outro, certo? Então, por conta disso, como você muda a divisão da cadeia, é um caso especial que a gente chama de isomeria de compensação, ou também a gente pode chamar de metameria, certo? Como é um caso que envolve heteroátomo, ele vai ser muito comum em éter e éster, que são funções que você tem oxigênio entre carbonos, e ele também pode acontecer com amina e amida. Tá? No caso de amina e amida, quando eu tenho um nitrogênio entre carbonos, no caso uma amina secundária ou terciária, certo? Então você pode ter uma situação de metameria. Tranquilo? E a tautomeria? A tautomeria é um caso especial da isomeria de função. Ela acontece quando eu tenho um enol. Relembrando, o que é enol? É uma hidroxila em um carbono que faça dupla ligação. E esse enol ele vai ser sempre isômero de uma carbonila, que é uma C-dupla-O. Tá? Então, se vocês analisarem isso que eu acabei de desenhar, pessoal, são dois compostos isômeros. Um é enol, o outro é aldeído. Aí você pode falar, e por que não é isomeria de função, já que a diferença entre eles é a função? Porque, pessoal, esse caso é um caso especial em que um composto ele consegue se transformar no outro. Então, se eu pegar um frasquinho contendo esse enol lá dentro, com o passar do tempo, esse enol ele acaba se transformando num aldeído, certo? E, na verdade, aqui nós temos o equilíbrio químico. Lembra do segundo ano? Na qual nós temos uma reação reagente vira produto, mas é possível também o produto voltar a ser reagente. Então, no caso da tautomeria, um isômero ele consegue se transformar no outro. Por isso que a gente fala que é um caso de um equilíbrio dinâmico. E ele vai acontecer, então, sempre que eu tiver um enol sendo isômero de um aldeído ou de uma acetona. Outro possível exemplo é esse caso aqui, ó.
como que eu desenharia o possível tautômero aqui, pessoal? Isso aqui é um enol, um H ligado a um carbono que faz dupla. Para eu desenhar o tautômero dele, basicamente, onde está o OH, eu transformo em carbonila, eu transformo em dupla O, certo? E aí a dupla ligação entre carbonos tem que virar simples. Certo? Então, nós temos um enol transformando-se numa cetona. Isso é um caso de tautomeria. São esses os 5 tipos de isomeria plana, beleza? Vamos fazer um exercício aqui, ó. Esse exercício 5 ele é muito legal. Eu normalmente pedi ele na prova. Tô sendo bonzinho de fazer ele aqui na aula. Que ele pede para a gente desenhar um isômero de posição, um de função e um de cadeia da pentano 2-ona. Quem é a pentano 2-ona? São 5 carbonos com uma cetona na posição 2. Sempre que vocês forem fazer os isômeros, presta atenção em qual que é a fórmula, tá? A fórmula desse composto, ela é C5H10O. Para ser isômero desse composto, obrigatoriamente vai ter que ter essa fórmula, C5H10O. Pessoal, como que eu desenho um isômero de posição? Eu acho que o isômero de posição é o mais fácil. Olha só, pentano 2-ona, eu tenho uma cetona na posição 2. Se eu quero um isômero de posição, eu tiro ela da posição 2 e, no caso aqui, eu vou ter que jogar obrigatoriamente na posição 3. É a minha única opção. Tá? Esse composto que eu acabei de desenhar é a pentano 3-ona. Que é um isômero de posição. Pode prestar atenção que a fórmula é C5H10O. E por que eu falei que essa era a minha única opção? Algum de vocês pode pensar, professor, por que ao invés de jogar na posição 2, estava na posição 2, por que ao invés de jogar na posição 3, você não joga na posição 1? Porque se eu jogar na posição 1, tá? Dupla O na ponta não é mais cetona. Dupla O na ponta vira um aldeído. Tá? Se você prestar atenção, esse composto que eu acabei de desenhar é o pentanal, é um aldeído de 5 carbonos, certo? E por mais que aparentemente seja isomeria de posição, né? Porque a dupla O estava na posição 2, joguei na posição 1, a função mudou. Então, nesse caso aqui, eu tenho um isômero de função. E para finalizar, ó, nós fizemos o de posição, o de função, falta o de cadeia. Para desenhar um isômero de cadeia, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma cadeia linear, os 5 carbonos numa linha só. O que eu posso fazer é 4 carbonos numa linha só. Vou manter a cetona aqui na posição 2, né? Eu não quero mudar a função. E eu vou colocar 4 carbonos numa linha e o quinto eu vou transformar em ramificação. O composto que eu acabei de fazer aqui, pessoal, é a metilbutanona. A diferença entre a metilbutanona e a pentano 2-ona, que eu acabei de fazer, é que um era cadeia linear e o outro é cadeia ramificada. Logo, nós temos uma situação de isomeria de cadeia. Fechamos então a aula de hoje, pessoal. Até a próxima.